Sim, senhoras e senhores, meninos e meninas, crianças de todas as idades, está começando mais um Bocas do Monte Podcast, o podcast de Santa Maria, podcast, o Bocas do Monte Podcast, que nesta nova fase tem o apoio, claro, de Pampeiro, a sua concessionária Volkswagen em Santa Maria e região, concessionária que, além de ter as melhores condições para a compra do seu Volkswagen, tem também a linha de seminovos, manutenção, setor de peças, revisão e muito mais. Ou seja, a Pampeiro tem absolutamente tudo para você que é o feliz proprietário de um Volkswagen aqui em Santa Maria e região. Muito obrigado, Pampeiro, aí, pela confiança no trabalho do Bocas do Monte Podcast. Hoje, uma convidada especial, e eu adoro fazer esse tipo de programa, porque olha só que loucura. Conversa vai, conversa vem, com um entrevistado surpresa que a gente ainda vai ter aqui. Surge a oportunidade de entrevistar Cláudia Flores, ela que é artista plástica santamariense e me arrisco a dizer que é uma das maiores artistas plásticas que a gente tem na nossa cidade. Sim, por que não? Com certeza. E pouca gente sabe do trabalho que ela faz aqui na cidade, claro, porque ela rende muito, tem muitas exposições, muitas obras, e é muito conhecida fora, mas também é justificável, né, Cláudia? Já está há 40 anos em Porto Alegre. Seja bem-vindo ao Bocas do Monte Podcast. Obrigado por aceitar o nosso convite para estar aqui. E vamos conversar um pouquinho sobre a tua arte, sobre o teu trabalho, e falar um pouquinho também sobre, imagino eu que tu goste de falar sobre isso, como a arte é capaz de transformar, né, a vida das pessoas e enfim. Obrigada, seja bem-vinda. Obrigada igualmente pelo convite e poder falar um pouquinho mais do trabalho, as pessoas conhecerem também. Cláudia, eu sempre começo o programa, até para quebrar o gelo, a gente ficar um pouquinho mais à vontade, eu pergunto para a pessoa como que ela era quando era criança. Como é que era a Cláudia Flores quando era criança? Como é que foi a infância da Cláudia Flores? Eu acho que eu era uma criança muito inquieta, que estava sempre querendo fazer coisas, né? Até essa coisa da arte vem um pouco desde então, de uma certa curiosidade. Eu gostava de desenhar, gostava de pintar, gostava de fazer artesanato, gostava muito de sair, de passear, de conhecer lugares. Então eu acho que eu era assim, né, como criança. E depois, como pré-adolescente também, né, estava sempre fazendo uns empreendimentos assim, tanto que eu lembro que uma vez, eu não consigo lembrar o que aconteceu exatamente, mas eu e uma amiga inventamos de fazer alguma coisa que eu não estou lembrando o que é, e a mãe dela disse: só pode ser ideia da Cláudia. Então, é mais ou menos isso aí, resume um pouquinho, né, como eu fui. Acho que isso é o mal de toda mãe, né? Achar que quem teve a ideia daquela peripécia veio do amiguinho, não vem do filho, né? Só o filho marcha com o pé direito, né? Exatamente. Tem a minha avó que contava essa história, né? Do soldado que estava marchando errado. Ela, olha ali, todo mundo marchando certo. Só o meu filho marchando certo. E aí, tu disse que a arte veio mais ou menos daí, mas claro que toda criança é meio complicado, porque toda criança gosta de desenhar, de colorir. Sim. Mas quando foi ali que tu percebeu que não era só uma coisinha de criança e que tu começou a levar isso por mais tempo e começou a tentar aprofundar um pouco mais? Bom, então, eu sempre desenhei assim, pintava e tal. E quando eu tinha 11 anos, eu fui morar com a minha família nos Estados Unidos, dos 11 aos 13. E nessa época, na escola que eu estudei, que era uma escola pública, em Memphis, eles tinham um programa forte assim de música, e também eu ficava 8 horas na escola, né, na época. E a minha professora percebeu assim que eu gostava desse tipo de coisas e me pegou para fazer os murais da escola. Lá nessa escola também eles tinham curso de verão, de desenho e pintura. Então, acho que foi ali um pouquinho que, digamos, existe um espaço para fazer isso, as pessoas valorizam. Né? Não pensava nisso conscientemente, mas tive essa, digamos, alguém reconheceu que eu fazia aquilo. Não, né? porque tem isso, né? O professor,
tu vê, hoje a gente fala muito da importância da educação, mas aí o professor tem essa sensibilidade de perceber um talento e querer aprofundar ele, porque enxerga, né? Isso faz muita diferença. Sim, totalmente. Então foi muito legal, assim, foi uma experiência legal, onde eu tive um espaço pela primeira vez numa escola, né? Porque é engraçado, eu nasci com a ditadura militar, então estudei em escolas que eram as escolas daquele momento, Santa Maria, em que as coisas eram muito... não tinha muito espaço para arte, para outras coisas, para pensar também. Sim. Era uma metodologia muito assim de... é isso que tu tem que aprender, né? Cápsulas. Então, não tinha espaço para isso. Então, essa experiência fora foi muito legal por isso, porque eram escolas que tinham espaço mais aberto e... Então, que eu pude ter uma vivência mais nesse sentido, né? E é isso. E depois que eu voltei, né, de volta para Santa Maria, o Juan Moretti, que é professor na Universidade de Santa Maria, ele recém estava chegando em Santa Maria e fez um curso de desenho de observação. Aí eu fiz esse curso com ele durante um ano, que foi ótimo. Isso eu tinha 14, 15 anos. Depois desse curso, ele fez montou um curso no Cacheral de pintura. Aí eu fui fazer o curso de pintura com ele. Ali eu acho que eu fiquei meio ano. E foi, digamos, foi isso, né? Eu tinha uma tia que pintava, que uma vez me levou para Porto Alegre fazer um curso no fim de semana. Daí tinha umas coisas assim já de família. Ela gosta de pintar. Sim. A tia pinta. E a minha tia me deu uma caixa de tintas e tal. Então, ali começou um pouco isso, né? Eu já ia te perguntar se tu lembrava do primeiro kit de pintura, tela lembro, e tal. Foi isso. Comprei na Casa das Canetas, na Dr. Bozano, né? Na segunda quadra ali. Sim, ali, lembro disso. E vocês foram para os Estados Unidos em razão de quê? Por que vocês foram morar lá? O meu pai era médico e foi trabalhar num hospital, que era o St. Jude, em Memphis, Tennessee, bem na época que estavam fazendo todas as descobertas de tratamento de câncer, estavam investigando isso. E então ele foi lá para fazer essa formação, digamos assim, né? E foi toda a família na época, né? Eu era mais velha, eu tinha 11 anos, depois tinha mais 2 irmãos e um quarto irmão nasceu lá. E então foi isso, a gente ficou 2 anos, ele fez essa formação, voltamos. Voltou para Santa Maria daí, isso. E aí continuou com fazendo esses cursos e tal. Isso aí. E aí eu vi aqui, até vou pedir permissão só para eu ler, para não errar, né? Que tu tem formação no Instituto de Artes da URGS. Isso. E quando foi, logo que tu terminou o ensino médio, tu foi ou tu chegou a estudar alguma coisa aqui? Como é que foi essa decisão de tornar a arte mesmo a tua formação? Sim, foi bom. A época que eu fui fazer o vestibular aqui em Santa Maria foi bem na época da abertura política. Então, foi a época que eu descobri que existia política. Porque até então eu era uma menina, né? E não tinha consciência de nada. Aí eu comecei a descobrir Chico Buarque, que aquela, né, Roda Viva era uma metáfora. Fui descobrindo o que tinha por trás das letras das músicas e tal. E aí eu fiquei super interessada em história, porque daí eu queria entender o que estava acontecendo. E fiz um vestibular de história aqui, estudei um semestre, e aí teve uma greve enorme na UFSM, que foi assim uma greve de mais de um semestre, né? E aí nisso eu fiquei pensando, acho que eu vou para Porto Alegre. Fui para Porto Alegre, fiz vestibular para história, fiz um ano de história em Porto Alegre. E aí ali eu cheguei um pouco à conclusão que eu gostava de história, mas que eu não queria ser historiadora, né? Porque na época eu fui morar com uma historiadora, uma amiga que já estava no mestrado, doutorado, não lembro agora, de história, e ela passava o dia inteiro encerrada no porão lá do Solar dos Câmaras, em Porto Alegre, pesquisando. E eu me lembro que eu pensei assim, eu adoro história, mas eu não quero ficar no porão pesquisando. Sim. Quando eu vi concretamente o que é ser um historiador, que eu acho fantástico, claro, assim, mas eu vi que não era a minha história, não era a minha história essa história. E aí, então, que eu disse, não, vou voltar para uma coisa que é mais a minha identidade mesmo, que tinha sido até então, né? E aí eu fiz o vestibular para artes, que era uma coisa que eu adorava, né? Sim. Mas surgiu nesse meio tempo, quer dizer, eu estava prometida para as artes, mas como
entrou essa coisa da consciência política no meio, eu quis fazer história. E aí, depois, não. Tudo bem, gosto, mas não é para trabalhar com história. E voltando só um pouquinho, como é que era, já que tu trouxe essa questão política, né? Como que era Santa Maria nesse contexto? Como que era viver em Santa Maria nessa época e dentro desse contexto? Porque a gente tem muita gente que fala que na época da ditadura militar, pra gente aqui era normal, era igual, não fazia diferença nenhuma, era mais lá, São Paulo, Rio de Janeiro e tal. Se tu puder falar um pouquinho, corroborar ou discordar dessa tese? Uhum. Bom, é o que eu falei um pouco, né? Eu nasci e digamos que até uns 16, 17 anos, eu era muito inconsciente, né? Eu só estava interessada na minha vida, meu dia a dia, meus amigos. E então eu não tinha consciência disso. Eu lembro de uma escola que a gente tinha que levantar o dedo para ir apontar o lápis no lixo, tinha que levantar o dedo para pedir para sair, para ir para o banheiro, né? Um sistema super controlado. Mas eu não tinha consciência porque, enfim, assistia a TV, não tinha notícias, eu não tinha... Eu tenho amigos que tinham contato com pessoas de esquerda, então eles estavam mais conscientes, né? Depois vinha saber. Mas na minha família, não, né? Não, meu pai é de Pelotas, minha mãe veio de outro lugar, então veio do interior também, de Boca do Monte e tal. Então, a gente não tinha essa articulação política. Sim, tentava não se envolver, tentava ficar alheio a isso, até por uma questão de segurança, imagino eu, né? Não, acho que eles eram alienados mesmo. Tá bom. Eu acho que eles não tinham consciência da dimensão, né, do que era estar numa ditadura. Não sei bem, eu não ouvia muita conversa na minha casa. Sobre isso, sim. Acho que não era por medo, eu acho que era mais porque eles faziam mais... meu pai fazia mais parte do... enfim, toda aquela classe média que conseguiu, né, uma certa ascensão também nesse período. O Milagre Brasileiro, que participou do tal do Milagre Brasileiro. Né? Sim. Então, essas eram pessoas que estavam mais preocupadas com a sua profissão, digamos assim, do que politizados e compreendendo o contexto. Perfeito. É assim que eu me vejo hoje, consigo ver. Claro. E aí, chegando em Porto Alegre, esse cenário mudou para ti? Mas aí já não tinha mais, quando tu foi estudar em Porto Alegre, já não era mais época da ditadura militar? Ou era? Não. Daí teve abertura, teve eleições diretas, né? Daí já estava... não tinha mais esse contexto. Claro, imagina, daí eu entrei para o Instituto de Artes, era outra, né? Outro momento, assim, um momento de se desfazer disso, né? E aí, quando tu foi para a Faculdade de Artes, tu tinha essa ideia, de repente, de ficar na academia? Ou tu já foi com o olhar de, olha, vou ser uma artista plástica e estou aqui para extrair o máximo e me qualificar, enfim? Ou isso veio depois? Como é que foi essa transformação aí? Tenho muita coisa no meio do caminho. Não, é bem menos romântico do que tu está falando, tá? Não, eu terminei a faculdade, porque imagina que difícil, eu terminei em 89 minha faculdade, e imagina naquela época você poder se pensar como artista. Além do mais, eu tinha um bacharelado, ou seja, eu era uma pessoa que está habilitada a pintar. E numa época, ser artista, digamos assim, e numa época em que ainda os mestrados de formação, doutorado, não tinham começado. Eles começaram essa academicização, digamos, das artes, começaram lá pelos anos 90, 91, 92, que foi ali que começou o mestrado na URGS, por exemplo. Então, ali tinha um vácuo. Assim, eu me formei em 89, não existia muito essa perspectiva acadêmica como hoje é, né? Que todo mundo sai da faculdade, faz o mestrado, faz o doutorado. Sim. Era diferente. Tem um caminho já, né? E era muito difícil eu pensar o que eu vou fazer como artista, como é que eu vou entrar, como é que eu vou começar um mercado que ainda era pequeno, tu não tinha internet, obviamente, tu não tinha Instagram para mostrar teu trabalho. Sim. Enfim, era outro mundo. Dependia muito de alguém te descobrir, coisas do tipo, né? Galerias, enfim, você e garimpando, né? Sim, exatamente, era bem complicado. E eu, então, depois que eu me formei em 89, eu me mantive vinculada às artes até 95.
Mas, assim, entre tapas e beijos, entre idas e vindas. Porque era sempre aquele conflito. Para onde eu vou? Vou aqui pintar, mas aí o mundo está rodando e eu estou aqui no ateliê pintando. Dava um certo desespero, entende? Porque também eu tinha que me sustentar. Claro. Né? Eu tinha que construir minha vida. Era aquela coisa de... Tenho toda a vida pela frente para construir. E construir em todos os sentidos, né? Financeiramente também. Então, era um pouco conflituoso isso. E, no final, então, nesse meio tempo, eu participei de exposições coletivas, trabalhei no ateliê, depois parei de trabalhar, depois comecei a trabalhar de novo, e isso não é incomum entre os artistas, né? Sim. As coisas não são uma linha reta, assim, para todo mundo. Isso é um conflito bem comum, porque é difícil de se inserir, é difícil de conquistar um lugar, assim. Então, tudo que é história de artista tem isso no meio, né? As pessoas veem ele lá bonito na exposição depois e parece que foi tudo lindo, maravilhoso, mas não é. E desculpa acabar com o romantismo de quem pensa não, mas... que isso é lindo, mas é assim, né? Tem esses conflitos. E daí, então, participei com amigos e tudo, de coletivas, fiz uma no Margs, fiz uma em Santa Maria, no Instituto Goethe, na Casa de Cultura Mário Quintana, quando ainda não era o Museu de Arte Contemporânea, enfim, outros lugares que eu não estou lembrando agora naquela época, né? Mas aí, em 95, surgiu uma oportunidade de trabalhar com inglês e arte com crianças. E aí eu acabei entrando na área de ensino de línguas, porque eu falava inglês, no início com trabalho com crianças, assim, de atividades de arte, ensinar inglês, né? E aí comecei a me envolver com isso e pensar assim, puxa, é legal o trabalho e eu ganho no fim do mês. Que não é muito comum para ti, não era, né? Agora até uma coisa trabalho e no fim do mês eu ganho. Bom, quem sabe, né? Então, aí tinha um pouco uma ideia assim de, não, eu vou trabalhar, vou dominar esse métier, e depois que eu dominar esse métier, eu vou continuar meu trabalho de arte, vou levar as duas coisas junto, né? Mas isso não aconteceu, porque aí eu me envolvi noutra área, eu fui daí, então, buscar a formação nessa área, e eu fiz especialização, fiz mestrado na URGS, na área de aquisição da linguagem, e claro, daí me vi, né? Tive meu filho, casei, separei, tudo isso dá muito trabalho, né? Muita energia, muito tempo. Então, eu fiquei, então, digamos assim, e fui cada vez me envolvendo mais, né? Depois dei aula em pré-escola, em escola, em cursos de idiomas, depois fui dar aula em faculdade particular. E daí, em 2017, depois que eu já estava, né, 15 anos dando aula em faculdade e mais um tempo em outros lugares, e também fazendo tradução paralelamente, porque daí eu fiz uma formação também em tradução. Daí, em 2017, que eu comecei, não, acho que agora tenho que voltar, né? Já corri daí isso aí eram 23 anos, né? Uhum. Eu já andei um tempo aí nessa área, agora meio que deu, assim, sabe? Já estava pronta para voltar a trabalhar. E aí eu arrumei um esquema que eu consegui ficar dando aula particular, o que me permitia ter flexibilidade de horário, e traduzindo também, estava em casa praticamente, né? Antes de começar a pandemia, eu já estava numa vida de pandemia, assim. Já estava num home office. Eu já estava em home office há um bom tempo, por isso a pandemia não impactou assim nesse sentido para mim, né? E não sei se tu quer perguntar alguma coisa, eu continuo. Não, pode continuar com a tua linha de raciocínio, claro. E daí, bom, aí eu comecei aos pouquinhos a trabalhar, a retomar meu trabalho, tipo, ir para a rua desenhar, ir para um bar. Em Porto Alegre tem vários bares que fazem desenho de figura humana, né? Sim. Então, eu comecei a fazer isso, mas no começo, assim, eu não sabia que eu ia de novo retomar a arte totalmente. Para mim, era uma coisa assim, estou começando, que bom, estou voltando, né? Não sabia bem no que aquilo ia dar. Mas aí também a coisa foi tomando conta, fui cada vez gostando mais e experimentando coisas. Fui para estamparia, fui para coisas de design, e daí eu não gostava de nada, né? Aí eu vi, não, o meu negócio é artes plásticas mesmo, tipo, eu gosto de fazer tudo coisas diferentes, cada dia uma coisa nova, não conseguia repetir as coisas. E
E aí começou o envolvimento mesmo, daí forte, né? Aí eu fui para o ateliê da prefeitura, fiquei lá 1 ano, aí consegui uma parede para pintar num lugar. Teve uma época que era um desespero, por favor, me dê uma parede para pintar, para poder sujar. E aí consegui uma parede, depois consegui um quarto maior, uma sala maior, do tamanho aqui dessa sala. E daí, nessa sala, que eu tive mais espaço, que eu produzia, digamos, o primeiro trabalho que eu considero assim, agora aqui tem um trabalho, né? Eram 15 trabalhos grandes, de mais ou menos 1,5 por 1,5 de tinta acrílica sobre papel. E ali eu fiz uma série que eu olhei assim, eu produzi, realmente, saiu alguma coisa, né? Sim. Porque no começo também era aquela coisa, será que eu tenho alguma coisa para, né? Quem sou eu? Porque as peças eram desconexas uma da outra, por isso que tu tinha essa sensação de que não estava... Não, é que antes eu estava muito na experimentação, fazia uma coisa aqui, uma coisa ali, e quando eu produzia esses 15 trabalhos, que eram grandes, eu vi, não, aqui tem uma história, né, que fecha e tal. Tem uma série, né? Sim, entendi. E ali que eu senti, não, aqui tem um trabalho agora, né? Aqueles outros anos, 2 anos antes, 2 anos e meio, muitos experimentos, né? E a gente, quando estuda na escola, eu estudei comunicação, tive um pouquinho ali da história da arte, então, mas assim, coisa ínfima, mal pincelada, né? Mas tem aquela questão toda das escolas, né? O cubismo, o expressionismo e tal. Isso ainda tem hoje, os novos artistas, eles ainda encaixam a sua arte nessas escolas, nessas formas de expressão? Ou hoje é coisa mais aberta e ninguém se coloca dentro de caixinhas? Como é que funciona? Qual que seria a tua... Bom, todos esses movimentos dessa época, né, é interessante porque foram movimentos bem marcados, com princípios, com certos artistas trabalhando ali, certos artistas que toda a vida trabalharam naquele estilo, digamos assim, né? Claro, fora o Picasso, que andou por tudo, sim. Mas, assim, né, tu tem um Salvador Dalí, que é reconhecido como um surrealista, agora esqueci o nome do outro cubista, um companheiro do Picasso, que também é só um cubista, né, e assim por diante. Hoje em dia, a gente já passou por isso tudo, a gente já sabe que tu não vai te encaixar num movimento, né, assim, porque... a gente não consegue mais acreditar numa coisa só, né? Não é um mundo em que a gente... é isso aqui, esse é o caminho, essa é a salvação, esse é o jeito de falar na arte, né? Isso não existe mais, todas essas verdades foram quebradas e hoje a gente tem tudo isso disponível para poder fazer o nosso trabalho, porque, assim, o que é um trabalho de um artista? Em primeiro lugar, tu nasce num lugar e tu nasce num tempo. Então, tu já está predeterminado a certas coisas, né? Então, eu nasci em 1964, no Brasil, cheia de referências ocidentais, né? Eu sou uma ocidental, por mais que eu saiba de um pouquinho de outras culturas, meu pensamento, a minha estrutura é ocidental. Então, isso já determina uma série de coisas, né? Eu não vou pintar como uma indiana, eu não vou pensar. Embora hoje já aconteça isso, né? As coisas estão muito misturadas porque a gente vive num mundo assim que está tudo em contato, tudo conectado, né? Então, eu posso ser tão influenciada por um artista aqui do Rio Grande do Sul como ser influenciada por um árabe que eu vejo no Instagram, né? Que eu me identifico. Então, hoje isso tudo está em aberto. Então, e o que tu traz para isso tudo, né? Tu traz alguma coisa tua, né? Mas sempre no teu trabalho vai ter outras referências. Não existe mais originalidade total. Isso é outro mito, né? Não existe mais um grande ser criativo que vai criar uma grande novidade também, né? Tu vai simplesmente adicionar alguma coisa tua, pessoal, que é o teu filtro de tudo que tu vê, né? E, claro, daí a gente pode falar assim, tem artistas que são os artistas populares, que não têm uma série de referências da alta cultura. Tem os artistas que têm uma formação, que têm o conhecimento de história da arte, de vários artistas, e aquilo tudo vai mais influenciar ele.
Mas o que eu queria dizer com isso é que, bom, aí tu já tem uma limitação no sentido, eu tenho certas referências, um artista popular tem outras referências, tem outro mundo e ele vai beber desse mundo dele. Eu vou beber desse outro meu mundo e posso beber também dos artistas populares, né? E isso está em aberto para não que e quando eu digo isso, beber nessa fonte não é uma intencional, eu quero fazer um cubismo. Simplesmente as coisas estão em ti, tu assimilou. E, de alguma maneira, né, tá tudo ali na nossa caixa preta, e na hora que tu vai trabalhar, essas coisas todas entram em jogo. E mais o teu inconsciente, mais as tuas experiências mais pessoais. Então, é isso. Eu tenho artistas que eu adoro, que me influenciam, mas influenciam assim porque eu gosto, né? E alguns que eu olho mais... Mas o meu trabalho é uma mistura de várias coisas. Sim. E tu pode citar alguns desses artistas que tu olha mais, que tu gosta, que tu... Sim, posso. Mas, assim, essas coisas também são muito diluídas, né? Sim, não é sim. assim, eu amo fulano... Mas, assim, tem... deixa eu pensar, então. Vou começar pelos brasileiros, por uma mulher brasileira. Tem uma pintora que eu adoro, que é a Mariana Heingens, mineira, tá? Marina Heingens. Outro brasileiro que é o Eduardo Berliner, pintor, né? Estou pensando em pintura. Agora, um artista que eu pensei muito quando eu trabalhei para essa exposição foi o Caspar David Friedrich, que é um alemão romântico, porque tem muito céu e muita água nos meus trabalhos, então eu sempre estava com ele na cabeça, ou eu fazia um céu e dizia, ai, tá aqui, hoje baixou ele. Outro dia, olha, tá aqui, hoje baixou tal artista aqui. Tem um pouco isso, né? Hoje baixou um Monet. Isso, né? A gente tem um pouco isso de olhar para o trabalho e reconhecer isso aqui vem dali e tal. Sim, sim. E, deixa eu ver, tem um artista cubano muito legal, o nome dele é Henrique Martinez Celaya, que quase não escuto ninguém falar dele, mas que acabou chegando em mim no Instagram, pelo algoritmo, aquelas coisas, né? Que o algoritmo vê o que tu faz, o que tu posta e acha alguém. E aí apareceu esse pintor cubano, que é mais ou menos da minha idade, mas que mora nos Estados Unidos, Henrique Martinez Celaya. Tem uma outra artista nórdica chamada Mama Anderson, que eu adoro, que meu trabalho não tem nada a ver com o dela, mas o trabalho dela tem uma atmosfera que eu acho legal. Então, também tem essas coisas, né? Às vezes, o trabalho de um artista pode não ter nada a ver com o teu, mas às vezes tem um elemento daquele artista que te atrai e que tu tenta trazer para o teu trabalho, né? Ela tem uma coisa meio misteriosa, uma coisa meio David Lynch, assim, às vezes, sabe? E então, bom, esses são alguns, deixa eu ver o que mais. Daí, mais do passado, Jasper Johns, Robert Rauschenberg, da pintura, David Hockney, né, o inglês que mora nos Estados Unidos, não sei se tu conhece ele. Não. Esse é lindo. Vários são. Acho que alguns desses. Tá? E fora das artes plásticas, assim, tu faz essas relações também? Li um livro e quero botar na tela, no papel, no caso, né? Eu não sei se a gente chama a tela também, Sim. mas quero fazer um quadro porque esse livro me tocou, ou assisti um filme, ou ouvi uma música. Existe essa relação para ti? E se tu pode contar alguma historinha desse tipo? Bom, não assim diretamente, né? Que eu tenho, essa música me levou a isso. Mas, assim, daí se eu tenho uma relação com alguma outra arte, realmente seria um pouco mais a poesia. Mas nem... digamos, eu vou falar de um exemplo, assim. Tem um autor chamado, um filósofo, que se chama Bachelard, e ele tem um livro que se chama A Água e os Sonhos. Ele tem vários, né? E só para dar um exemplo, assim, esse é um livro que quando eu, quando eu estou bloqueada no meu trabalho, ou não, ele está lá no meu ateliê, assim, disponível, né? Eu leio. E eu me lembro assim que quando eu comecei a ler o Bachelard, eu li e dizia assim, eu não entendo nada do que ele está dizendo, mas eu estou adorando, porque aquilo me levava para um estado assim diferente
não sei, de poesia, de que é isso que ele está dizendo, me passava uma sensação, né, que às vezes me ajudava a desbloquear para fazer o trabalho, porque ele me jogava num mundo assim muito legal. E então esse é um exemplo, né? Então assim, mas o que me faz mais partir para os trabalhos mesmo, diretamente, são imagens, outras imagens. Todos os meus trabalhos partem de imagens, mas imagens assim, qualquer imagem, né? A imagem que às vezes eu olho, posso estar olhando o Instagram e achar tem sido muita paisagem, né? Putz, que paisagem legal. Essa paisagem, e tem essa coisa assim que eu até já falei, a imagem, a gente tem muita imagem, né? A gente está vivendo numa sociedade completamente... Exatamente. E a coisa chegou a um ponto assim no olhar, né, que às vezes eu rodo assim o Instagram quase como uma roleta e nada chama. E aí de repente, pum, aqui tem uma imagem que mas eu não pego só do Instagram, às vezes, né, de tudo que é lugar. Eu tenho um banco de imagens no ateliê que eu guardo em caixas, paisagens, pessoas, céus, mares, coisas assim, tudo classificado. Mas tem isso, a imagem, para dar partida para uma pintura, eu tenho que sentir que ela me dá assim combustível para eu realizar uma pintura. Eu sei que ela vai me alimentar durante o processo da pintura. Então, entre tantas imagens, algumas são assim a dedo, né, escolhidas a dedo. E então, por exemplo, nessa exposição, né, talvez depois vocês mostrem as imagens. Já estamos mostrando. Ah, tá. Olha, justamente essa aí é uma delas. Para essa exposição, quando eu comecei a trabalhar, teve uma imagem que eu adorei muito, que eu vi no Instagram de um amigo, que ele recebeu de uma amiga, que eram umas termas na Itália, era uma paisagem que eram umas termas. Era uma foto realista. Era uma foto realista. Entendi. Dessas termas na Toscana, e era uma coisa cheia de brumas, assim. Eu disse, gente, fiquei impressionada. Então, tinha várias fotos, mandei imprimir essas fotos, né, maior, e deixei no ateliê. E essas fotos fez com que eu produzisse 5 trabalhos, né? De tanto que eu gostei. Mas se tu olhar um e o outro, eles têm alguma relação, mas não, né? Porque a pintura começa com uma imagem, mas no momento que tu começa já a botar as manchas na tela, porque eu faço esboço com carvão, assim, muito espontâneo, aí vou colocando manchas também, bem espontâneas e tal, claro, algumas coisas definidas, tipo, aqui tem água, aqui tem céu, e boto certas cores, mas quando eu jogo essas manchas, eu já estou enxergando outras coisas. E aí entra o momento da imaginação, né? Que daí, pronto, me afasto daquela imagem, ela continua ali, mandando energia para o trabalho, mas, tipo assim, eu não estou mais querendo copiar dela, porque começam a aparecer outras coisas no trabalho. Ela te leva até um certo ponto e depois dali surgem outras coisas. Depois ela desaparece. E pelo que tu está falando, daí tu pode me corrigir se eu estiver errado, mas eu converso com escritores e eu escrevo bastante também, né? Por ser jornalista, enfim. E aí eu brinco e pergunto se com eles também, assim, que às vezes o texto, ele parece que tem vida própria. Tu começa escrevendo um texto achando que tu vai levar ele para determinado ponto e chega no momento em que tu não volta mais para aquilo que tu queria no início, quando tu começou a escrever. E ele vira outra coisa. E a pintura, imagino que seja assim também, pelo que tu tá me falando. Totalmente. Né? Totalmente. Ela, é bem isso, né? Eu acho que é uma coisa assim, a gente lança sementes e elas crescem, e tu não tem... Até um amigo meu usou essa metáfora de alguém que falou para ele, né? Tu lança sementes, mas o trabalho vai te levando, na verdade. Sim. Tu quer levar ele, mas ele te leva. Sim. E isso é o melhor, né? Porque eu acho que gera um frescor no trabalho que parece que a gente não consegue dar se a gente está ali controlando tudo. Então, um certo descontrole eu acho bom, né? Dá um frescor, dá uma vida para o trabalho, né? Sim. Do que se a gente coordenar tudo. Mas me chamou a atenção também o que tu estava dizendo, que tu falou assim, olha, eu tenho lá um banco de imagens onde eu faço a catalogação deles e tal. Então, tem muita gente que pensa que o artista é só transpiração, né? Que é só
energias e tal, que tu vai entrar num ateliê, vai acender um incenso, vai baixar o santo, vai botar uma música para tocar e que vai baixar. Tem técnica, tem método também. Tem. Não sei se tu quer falar um pouquinho sobre isso até para desmistificar. Sim. O dia das desmistificações. Sim, mas eu acho que é uma mistura de tudo, né? Exatamente. Tem uma parte, digamos, que eu fui me organizando e à medida que o tempo passa, tu também, né, vai vendo o que funciona para ti, como tu quer te organizar. Então, assim, eu tenho um banco de imagens. Por exemplo, bem no começo, quando eu pintei essa primeira série, que eu achei que era uma série legal, eu comecei a usar imagens de infância minha, né? Minha. E daí eu procurei outras imagens de infância da internet, anônimas, assim. E imagens, não só retratos de família, mas às vezes até uma propaganda. Eu me lembro, tem uma específica que eu fiz uma pintura que é um menino, aquelas propagandas bem margarina, um menino sentado na grama e bolhas no céu. E aquilo, putz, que legal, fiz. Mas aí era isso que era legal, né? Aquela propaganda tão assim chavão, né? Da doçura, da infância e tal. Eu pensei, quero transformar isso numa coisa grande, numa pintura grande, com uma linguagem assim de pintura mesmo, e ver o que acontece. Então é isso. Fazia essa coleta de imagens que não era só retratos, né? Então, isso foi uma coisa que eu fiz e arquivei, né? Hoje, depois passou a ser um pouco mais instantâneo. Às vezes, eu estou no Instagram e encontro uma imagem e guardo aquela imagem. E muitas eu salvo para um dia buscar, né? O dia que eu voltar lá nos meus salvos no Instagram, vai levar 30 dias para né, ver tanta imagem que eu deixei. Então, eu vou armazenando isso para ter material depois, né? E outra coisa, por exemplo, quando eu estou com medo de pintar, porque chega aquelas horas, tu escreve também, tu sabe, né? Que bloqueia total, né? Então, eu deixo o trabalho de lado, eu viro ele de costas para não enxergar no ateliê, eu pego um livro, eu tenho essa artista, eu adoro, a Marina Hingans. Às vezes eu pego o livro dela e olho, não é para copiar, eu digo para tirar a coragem dela, para roubar a coragem que ela tem de fazer aquelas coisas, porque eu olho assim, como é que ela teve coragem de fazer isso, né, na pintura? Então, isso tudo faz parte, então não é assim, chega. Não, eu pesquiso também, eu olho, poxa, como é que o cara fez esse céu aqui, né? Estuda as técnicas, no caso, né? Porque... mas não é tanto a técnica, sabe? Não. Porque até a questão da técnica, assim, de como tu pinta, né? Eu diria que eu nunca aprendi técnica. Aprendi lá no passado com o Juan Amoretti. Depois não aprendi, porque na época do Instituto de Artes era pedagogia antitécnica, né? Então, que legal. Era até feio falar em técnica, era quase que uma palavra proibida, né? Então, é só nos largar, cada um faz o que quer. Sim. Mas é uma coisa que eu até hoje penso, que bom se eu tivesse aprendido algumas técnicas, né? Mas o fato de não ter aprendido fez sempre com que eu buscasse o meu jeito de pintar. E agora, mais intensamente, né? E quando eu acabo pintando de uma maneira que eu uso muita transparência, muito escorrido, a técnica eu fui descobrindo ela a partir do desejo do que eu queria conseguir de efeito, entendeu? Eu não pintava como os cubistas pintavam assim. Sim. Por mais, é claro que está em mim tudo isso que eu vi, né? Mas eu fui buscando um jeito de pintar também que satisfizesse aquilo que eu queria. Né? Então, entendi. Isso é interessante. Tu busca uma técnica, tu não aprende a técnica. A técnica, eu entendo que ela é até... Como é que é? Ela pode ser desenvolvida a partir de um desejo do que tu quer, né? Que transpareça ali no trabalho. Tu quer, como tu citou o exemplo, eu quero que o céu... ele dê aquele resultado, que ele apareça daquele jeito. Então, eu vou ter que fazer o céu de uma outra forma que não a que eu costumo fazer para obter um resultado diferente. E uma coisa importante também no meio desse caminho são todas as surpresas que acontecem no processo, né? Que tu também deve ter, que são algumas coisas que saem fora do projeto e que tu incorpora ao trabalho. Sim. Né? Sim. E...
Tu falou a primeira série que eu criei, né? Quantas séries hoje que tu considera assim séries fechadas como essas que tu falou? Tu tem um número? Tem bastante. Tem no meu site até. Tem todas as séries ali no meu site. Mas nem todas as séries elas têm um número grande de trabalho. Sim. Eu tenho várias. Então, por exemplo, eu tenho uma série que eu vou citar só porque as séries têm funcionado assim. Elas têm um nome, que também é um nome poético, que é um nome que me vem de vez em quando. Às vezes, esse nome vem depois de eu estar fazendo o trabalho, né? Então, eu tenho uma série que se chama Instruções para Chegar ao Horizonte, que tem a parte 1, já tem a parte 2, que foi feita 2 anos depois. E eu também tenho outros projetos para essa série, né? Que vai ser esse nome, Instruções para Chegar ao Horizonte. E são um pouco diferentes. Até essa primeira que eu fiz teve a ver um pouco com a doença do meu pai, né? Já que a gente falou do meu pai no começo. E teve a ver com a doença do meu pai, depois as outras já foram outro momento, e essas próximas que tem. Então, é isso. Hoje eu entendo elas como lugares onde eu sempre posso ir lá e botar alguma coisa que tem a ver com aquilo, né? Eu tenho uma outra que é A Vida dos Bibelôs, porque eu tenho vários... Não tenho tantos, mas eu tenho os bibelôs. Sempre gostei, desde o passado, eu tinha essa história com os bibelôs. E que eu comecei a pintar os bibelôs que eu tenho, numas paisagens e tal. Ó, ali tem uma já. Aquela ali, na verdade, são estátuas de um jardim, mas que fazem parte dessa série A Vida dos Bibelôs. E então é uma série que eu sei que eu vou continuar em outro momento, entende? Que pode ser que eu faça 3, canse, faça outros trabalhos que caibam noutra série, e as coisas estão funcionando meio Entendi. assim. Elas não têm fim. Não, me surpreendeu isso. Eu não tinha dimensão. Eu como leigo, eu imaginava que talvez o artista entrasse num estado de flow assim, e que ele ia fazer aquela série com aquela pegada, com aquele tema. E que aí depois talvez não fosse conseguir voltar. Mas isso eu na minha ignorância aqui pensei, tu entendeu? Mas não é que cada artista tem um jeito. Pode ser que tenha alguns que são assim. Mas realmente isso é uma coisa que porque Instruções para Chegar ao Horizonte me leva a tantas possibilidades, assim, poeticamente, né? O título já, que eu penso, posso voltar para isso de formas diferentes. Já imaginei uma instalação com isso, né? Então, mas cada artista lida de uma maneira com isso. Claro. E o mercado da arte no Brasil hoje, como é que tu enxerga, assim? Tu pegou ali já desde meados dos anos 90, mais ou menos, né? Até hoje, o quanto que essa questão da tecnologia, das redes sociais, quanto que influencia. A gente que não é desse universo, fica muito com aquela imagem dos filmes, né? A gente assiste um filme, aí no filme tem alguém lá totalmente alheio ao universo da arte, faz um rabisco numa tela, vem um crítico, se apaixona e ele explode, tá? Uma coisa totalmente fantasiosa, né? Então, como que é o mercado da arte hoje, até se tu quiser traçar um paralelo com mercados mais tradicionais como Europa, Estados Unidos, onde ela é muito mais... Os Estados Unidos, não sei se ele é mais tradicional ou se ele é mercadologicamente mais forte. Mas o Brasil ainda não é nenhum nem outro, imagino eu. Como é que tu enxerga o mercado? Assim? Bom, até vou fazer um paralelo aqui. Tipo, quando eu saí da faculdade, justamente, praticamente não existia mercado de arte, né? Então, Rio, São Paulo, sim, né? Hoje, por uma informação que eu tive, só para ter uma ideia, o mercado de arte, 90% dele está concentrado em São Paulo. Sim, imagina. Aí, 5% no Rio de Janeiro e os outros 5% no resto do Brasil. Então, é triste, é complicado. Mas, assim, eu vejo que mas falando de 89, que não tinha mercado de arte, hoje tem muito mercado de arte no Brasil. E daí o Brasil tem essas feiras, SP Arte, agora está acontecendo uma feira no Rio de Janeiro, que agora eu esqueci o nome específico dela, mas que é, digamos, a segunda feira, maior feira, né? A SP Arte é a maior de todas, que junta várias galerias que vão para lá, é ali no Ibirapuera, imagina, são um andar inteiro, eu fui esse ano, um andar inteiro de galerias de São Paulo, do Brasil, quem se inscreve, né, pode entrar, daí os outros andares eram mais para
arte que está sendo mercado secundário, que chamam, quando tu revende obras de arte, e um terceiro andar que era design, né? Então, uma coisa grande. Então, assim, hoje o mercado está super ativo no Brasil, super, muito ativo. Não E quando eu voltei, eu levei muito tempo, depois desses 23 anos, né, como professora de inglês e tal, e eu voltei para o mundo da arte, foi muito difícil entender o que estava acontecendo no mundo da arte. Uma coisa é tu querer trabalhar, fazer teu trabalho, outra coisa é tu entender todo o sistema. Né? E é um sistema que se complexificou muito, porque Sim. daí surgiram outros agentes, tipo curador, curador na instituição, curador na galeria, daí tem o montador, tem quem escreve o texto crítico, que pode ser o curador ou não. Aí ficou um sistema super complexo, assim, intermediando o artista, o trabalho do artista e o público, né? Ali no meio tem muita gente, assim, foi difícil de entender isso tudo. Tem as feiras de arte, tem os advisors, que são as pessoas que orientam outras pessoas que queiram comprar arte. Tem muitos, né? Muitos agentes. E comparando com a literatura, as galerias seriam como as editoras? Sim, pode dizer que sim. Porque daí tu separa a arte no mundo institucional e o mundo comercial, né? A galeria está vinculada ao universo comercial, digamos assim, porque, enfim, eles estão vendendo, as instituições não vendem, né? Sim. Então, isso tem toda uma história também na vida do artista, assim, onde é que ele ganha uma legitimação maior? Quando ele está nas instituições, né? E, claro, nas galerias também. E daí depende das galerias. Aí tu entra em toda aquela coisa. Que bom tu falar isso espontaneamente, porque eu queria perguntar, mas não estava sabendo como que pergunta, né? A gente sempre tenta traçar um paralelo com outros universos, que a gente sabe como é que funciona essa questão da descoberta, de como que ele se credencia como alguém que tem mais, né? Como se legitima. Exato, como que isso acontece na arte. Eu estava pensando em perguntar, mas não estava sabendo encontrar as palavras. Mas mais ou menos é isso. O mundo da arte não está dividido, separado por isso, né? Porque aí tu tem artistas que são legitimados nas instituições e nas galerias. Tu pode ter artista que só trabalha com galeria, artistas que só trabalham em instituições, às vezes, assim, por exemplo, artistas que são mais conceituais, né? Que, digamos assim, por exemplo, eu pinto, né? Eu pinto porque gosto, não para comercializar, mas a pintura acaba sendo é o mais comercializável, digamos assim. Não no sentido de que tu faz um trabalho comercial, mas é o mais fácil de vender, né? Porque as pessoas gostam, é um objeto, tu compra, vende mais que uma escultura, que exige um espaço maior, às vezes. E daí tu tem, claro, artistas que trabalham com instalações, que daí é uma coisa que vai estar em instituições. Pode estar em galeria também, né? Não é tão... Mas aí, desculpa te interromper, esses artistas que estão em instituições... Aí como que eles ganham dinheiro? Daí as instituições pagam como se fosse um... Como que... Não. Desculpa, tá? Não, pode perguntar. Não, eu acho que o universo da arte é um mistério para todo mundo. Sim. Não. Depende. Sei lá, num nível muito mais alto, sei lá. Por exemplo, se um artista é convidado para ir para a Bienal de Veneza, o que vai acontecer é que ele vai ter o transporte pago, ele vai ter tudo pago para ele ir, participar e tal. Eu não sei se o artista aí ele é remunerado, até eu não sei. Depois eu vou tentar descobrir se ele recebe alguma coisa, não sei. Mas para tu expor no museu, o que tu vai ter sei lá, às vezes o museu te convida, às vezes tu participa de um edital, então tu passa por uma seleção. Se o museu te convida, eles vão bancar toda a montagem, né? Sim. Os custos básicos, mas tu não vai receber para... porque eu fiquei pensando nisso. Tu citou as instalações, né? Muito difícil alguma pessoa física, uma empresa, vai comprar a instalação inteira daquele artista para ele poder ser remunerado pela obra dele. Aí como que ele vive, né? Me veio isso na cabeça, assim. Aí tá uma questão assim que muitos artistas com essa coisa agora né, desde que começou uma vida acadêmica mais intensa, de ter mestrados e doutorados, muitos artistas vão para a vida acadêmica e se tornam professores, alguns. Sim, verdade. Então eles têm uma atividade paralela, inclusive muitos acabam tendo que parar de trabalhar como artistas porque, né, o trabalho de professor, às vezes, tem tanta demanda que eles não conseguem dar conta das duas coisas.
Muitos artistas têm outras profissões, tanto relacionadas como não relacionadas ao trabalho, tá? Então, é muito difícil alguém viver só de arte. Só de difícil, né? E daí, claro, tem alguns que conseguem. Sim. Né? Aí é que nem jogador de futebol. Eu estava com esse paralelo na cabeça. Tem aqueles que estão jogando lá na Copa e tal, e depois tu tem um mundo um universo de jogadores que... Perfeito. Em clubes menores. Sim, e que muitas vezes tem que ter profissões paralelas também, como tu acabou de citar. Tem que ter profissões paralelas. Tanto por isso que eu fiquei 20 anos dando aula, né? E deixa eu te perguntar uma coisa que para mim sempre foi muito louco, assim. Vamos ver se eu consigo explicar. Porque o escritor, né, o músico, enfim, quando ele produz a arte dele, o escritor escreve um livro e tal, a editora vem, publica o livro dele, faz um monte de edições do livro dele e ele vende. Né? O músico grava a música dele, espalha a música pelo mundo. O artista plástico, ou o escultor, enfim, ele produz aquele quadro, vem a pessoa e leva o quadro, e ele nunca mais vai ver aquele quadro. Como é que isso, de alguma forma, mexe com o artista? Poxa vida, eu fiz aquele quadro, eu fiquei tanto tempo com ele e tal. Aí daqui a pouquinho, beleza, eu vou ganhar um dinheiro com ele, mas a pessoa tá levando embora, eu nunca mais vou ver. Como é que é essa relação? É um objeto único. Bom, por sorte, a gente pode bater fotos de alta qualidade. Sim, hoje tem isso, né? E manter a imagem do trabalho. É um processo de desprendimento, né? Eu acho que no começo, quando eu recomecei a trabalhar, comecei com muita intensidade emocional, de estar feliz, né, de estar retomando o meu trabalho. Eu me lembro que uma vez um amigo meu gostou de um trabalho meu e eu disse, não, eu vou te dar esse trabalho, um trabalho pequeno. Só que eu levei 2 anos para conseguir dar o trabalho para ele, porque eu dizia, não, eu ainda não consigo me desprender dele, mas agora eu já estou no momento de desprendimento, né, porque eu tinha, por exemplo, uma pintura que eu fiz que eu disse, essa é minha, eu vou botar na minha parede, mas aí outras coisas vão acontecendo, outras pinturas vêm, e daí, não, tudo bem, eu consigo, adoro esse trabalho, mas tudo bem, vai para a vida, né? Sim. Mas aí, pensando no outro nível, de, por exemplo, artistas que depois têm o reconhecimento e, digamos, que tem que fazer uma retrospectiva, né? Muitas vezes os museus, eles têm que resgatar... esse que é um problema das coleções particulares, sim, né? Sim. Que uma pessoa fica com uma coleção particular com muitos trabalhos importantes e bons e ninguém vê, está só na casa da pessoa, né? Aqui no Rio Grande do Sul a gente tem um colecionador, por exemplo, em Caxias do Sul, que tem um enorme acervo e o museu conseguiu resgatar o acervo dele para mostrar no museu, porque são trabalhos que iam ficar na casa dele eternamente e ninguém mais ia ver, né? Então, quando acontece isso, sei lá, de um artista, numa certa idade, fazer uma retrospectiva, a gente tem que sair catando os trabalhos. Sim. Por isso que, muitas vezes, essas exposições são muito caras, porque tem que resgatar, imagina o que é tu transportar, né, trabalhos com seguro, com tudo. É uma grande mobilização fazer uma exposição, por exemplo, retrospectiva. Sim, né? Em que tu tem que buscar isso em particulares e tem que ter um histórico guardado. Tem artistas que têm, outros não têm, nem sabem para onde foram os trabalhos. Hoje em dia as pessoas estão tendo mais cuidado com isso, né? Sim. Até as galerias sempre têm lá registrado para quem vendeu e tudo. Então, esse é um... Perfeito, perfeito. E a tua última série, ela ainda está em exposição na Ocre, no Centro Cultural Mário Quintana, né? Não. Está em exposição na Ocre Galeria, que é uma galeria que abriu em 2022 e hoje, assim, é a maior galeria, mais movimentada em Porto Alegre, digamos assim, né? Tem uma outra galeria também maior, mais antiga, mas digamos que essa está movimentando bastante assim, a cidade. Tem exposição todos os meses, novas, e a Ocre Galeria é uma galeria que está no que a gente chama, né, de 4º Distrito Criativo. Sim. Aqui em Santa Maria também tem, né? Sim. E ela se mudou para lá, começou no Centro Histórico, foi para lá. Ela começou, perdão. Então foi aí que eu fiz a confusão. Ela começou no Centro Histórico em 2022 e agora em 2020
5 mesmo, 24, fim de 24, foi para esse lugar, que é muito legal, assim, um espaço bem grande. E então tá lá até o dia 20 de setembro, até um sábado. Né? Então Isso aí. eu já vou pedir para o pessoal da TV colocar esse podcast o mais cedo possível no ar para a gente poder divulgar aí, dá né? um tempinho. Não passar do dia 20. Isso. Depois eu te passo os créditos do endereço. Tá certo. E assim, Cláudia, muito obrigado mesmo. Foi um papo incrível, assim. Adorei conversar contigo, ver como é que pensa, como é que funciona a cabeça de um artista e sucesso nas tuas obras aí, nas tuas próximas séries. Sim. Que venham muitos outros quadros. E quando vier Santa Maria, nos avisa pra gente conversar de novo. Tá, legal. Eu espero logo fazer uma exposição aqui também. Então... E obrigada também pelo espaço. Eu acho legal falar dessas coisas também paralelas ao trabalho do artista, porque tudo está presente, né? Tem o nosso trabalho no ateliê, e tem o trabalho fora do ateliê. Né? E eu acho que as pessoas nunca sabem muito o que acontece fora do ateliê. Sim. É um pouco misterioso. Né? E a gente aqui na TV Santa Maria, não só no Bocas do Monte Podcast, mas na TV Santa Maria, uma coisa que a gente tem é tempo. A gente consegue ter tempo, coisa que alguns outros veículos de comunicação, infelizmente, não têm à disposição, né? Principalmente as mídias mais tradicionais, assim. Claro. Tu vai entrevistar um artista... Aí, poxa vida, tem que falar rapidinho ali da série, da exposição, fala um pouquinho o que é, explica de onde que a pessoa veio e acabou. E o público fica com vontade de querer saber mais. Sim. Acho que essa é a nossa grande vantagem e espero que o pessoal em casa tenha gostado tanto quanto eu. Tá, joia. Obrigadão Obrigadão por ter vindo. E se você gostou, se você nos acompanhou até o final... Muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Não esquece que o Bocas do Monte Podcast tem o apoio da Pamper, tudo que você precisa. Você que é um felizardo proprietário de um Volkswagen aqui em Santa Maria e região, pode encontrar tudo que precisa na Pamper. E claro, se quiser trocar o seu Volkswagen por um mais novo, pode dar um pulinho lá no novo showroom da Pampero. Não esquece de curtir e compartilhar este post, independente de onde estiver assistindo, se for no YouTube, se for no Instagram, e deixa o seu comentário aí, o que achou da entrevista. E, claro, sugere pessoas para a gente trazer aqui no Bocas do Monte Podcast, tá bom? Muito obrigado, valeu, tchau, até o próximo Bocas do Monte.